Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo. Boa noite ao nosso irmão Carlos Nascimento, não é isso? Boa noite ao nosso irmão Alain Câmara, que dirige tecnicamente o encontro. E estamos aqui para mais um encontro, não é isso? Caminho para a iniciação. Devemos dizer que esse encontro, justamente, são dadas informações, para quem está chegando pela primeira vez, está vendo pela primeira vez, informações para que aqueles que estiverem dispostos a seguir a iniciação, aí sigam o caminho da iniciação. É isso? Esse aqui é o caminho para a iniciação. Então, nós damos informações, damos sementes, etc. Estamos dispostos a responder perguntas, estamos à disposição de todos, né? O importante, isso eu tenho que dizer sempre, né? O importante, conforme o ensinamento dos grandes mestres, não é ensinamento meu, dos grandes mestres, né? É necessário, é imprescindível que todos sigam uma escola iniciática que obedeça rigidamente à ciência iniciática das idades. Por quê? Porque pode haver algum grupo que se designe ser uma escola, mas não siga os ensinamentos. Então, porque isso é verdade. Assim como existem religiões corrompidas, também existem grupos corrompidos com relação à ciência iniciática. Então, precisa ter muito cuidado quando vai se aderir a uma escola iniciática. E, como todos sabem, né, nós indicamos aqui, através do canal 3005, indicamos que as pessoas venham fazer seus cursos na Sociedade Brasileira da Biose, fundado pelo nosso querido professor Henrique José de Souza. Então, eu também indico, porque já faz muitos anos que eu estou aqui nesse caminho, e eu indico, sem sombra de dúvida, aqueles que estiverem interessados a seguir o caminho da iniciação, esse caminho, né? Então, agora é através da internet, por enquanto, né? Estamos passando uma fase aí de atividades online, né? Mas é claro que o mundo inteiro já está ensaiando, se preparando e dando um jeito, né, para que as atividades presenciais retornem novamente. Então, no momento, agora, por enquanto, os irmãos que queiram seguir o caminho da iniciação pela Sociedade Brasileira de Eubiose têm que fazer as suas inscrições pela internet, né, num departamento da sua cidade ou cidade perto, ou só entrar no site da Eubiose, tem toda a relação de todos os departamentos, telefone, etc., todas as indicações de como fazer essa filiação, né? Então, está esta importante informação, né? E que todos sejam bem-vindos, né? Como sempre eu faço também, eu no início do ano, né, no dia 21 de janeiro de 2020, eu lancei esse livro aqui, A Aurora dos Deuses no Braço de Ouro. Esse livro pode ser adquirido pela editora Lura, como está aqui embaixo, está embaixo, está vendo aqui? Aqui, chama editora Lura, Lura, né? Editora Lura. Então, pode ser Lura, editora, só ver na internet, ou então pode ir pela Amazon. A Lura vende o livro fisicamente, isso? E também a Amazon vende o livro fisicamente, a pessoa recebe fisicamente, ou pode também ter o direito ao acesso ao e-book. Então, isso aí é um trabalho através da Amazon, né? Então, esse livro tem muitas informações a respeito do caminho para a iniciação e muitas informações a respeito da iniciação também. Então, satisfaz a todos. Muito bem. Então, nós vamos aqui iniciar, né? Devemos dizer que todos esses, sempre lembrando que todas essas lives ficam disponíveis no e-book e Facebook, as gravações. Não só as gravações do Encontro Caminho para a Iniciação, mas como todas as lives produzidas pelo canal 3005. Então, é só acessar. É fácil, é só acessar canal 3005, está lá. Vai pela Facebook ou pelo YouTube, vai ter acesso. Ou então, se quiser entrar nos meus canais que eu tenho no YouTube, é só entrar no YouTube e colocar aí, o nome está aí, Walter Teixeira de Andrade. Vai aparecer assim, Filosofia Transcendental Cósmica. 3 canais disponíveis com muitas palestras
palestras, vídeos, palestras, entrevistas, tudo com muitas informações disponíveis, tudo bem? Então, essas são as informações que nós queríamos passar de início, né? Eu quero fazer um comentário, algo que eu comentei com o nosso irmão Carlos Nascimento. Nós temos aí o chat, né, para as perguntas, né? Então, estão livres, façam perguntas, viu? Estejam, não se tenham receio de fazer perguntas. Aliás, eu digo sempre assim, quanto mais perguntas fazem, mais enriquece a reunião. Não só a reunião online, como acontece, também as aulas, né? Quando ninguém faz pergunta, parece que a coisa enfraquece, né? Então, façam perguntas, porque abrem novos caminhos para a discussão, novas perspectivas, para a gente ter novas análises e assim por diante, né? Então, estamos à disposição. Antes de iniciar aqui, no tema de hoje, eu devo dizer que estamos aqui no dia 19 de dezembro de 2020, né? E a gente pode consultar na internet e vemos os astrólogos falando, né? E através de vídeos, de palestras, etc., da conjunção que vai acontecer agora no dia 21, né? No dia 21 de dezembro de 2020. É isso? Uma conjunção de Júpiter e Saturno. Então, quem quiser mais detalhes, pesquise na internet. Nós não vamos entrar em detalhes, vamos dar alguma visão sobre essa conjunção, né? E, então, nós temos aqui importantes comentários dos astrólogos a respeito desse assunto, dessa grande conjunção de Júpiter e Saturno, né? Então, os astrólogos coincidem sempre nessa mesma opinião, que estamos vivendo uma profunda transformação que não vai parar por aqui, né? Então, tem muita gente que diz assim, quando é que nós vamos voltar ao normal? Ao normal. Não é bem voltar ao normal, né? Jamais iremos voltar quando passar toda essa fase, não vou entrar em detalhes, essa fase que nós estamos passando, difícil para a humanidade, nós não vamos voltar ao que era antes. Claro que não. Grandes transformações acontecerão, né? Teremos mudança nos hábitos, no pensamento, na alma, na forma de agir das pessoas. Então, isso aí foi uma parada que a lei determinou, né? Tudo acontece debaixo da lei, né? E isso aí essa parada foi muito importante para a humanidade, né? Então nós temos que compreender esse fato como algo pertinente à evolução da humanidade. E o nosso mestre diz que nada acontece por acaso, né? E nada acontece fora da lei. Se acontece é porque a lei permitiu, por algum motivo, né? Então isso aí é muito importante, né? Então a verdade é que há essa grande conjunção de Júpiter com Saturno em Aquário, justamente, olha só, no signo de Aquário. Os astrólogos falam isso. Pode consultar na internet. Conjunção de Júpiter com Saturno, signo de Aquário, 21 de dezembro de 2005. Então, muitos astrólogos dizem que isso indica o início de uma nova era. Indica já essa conjunção o início de uma nova era, a era de Aquário. É uma indicação. Quer dizer, existem muitas indicações. O nosso mestre dá muitas indicações a respeito desse fato, né? De que nós estamos já na era de Aquário. Mas é claro que a lei vai proporcionando, vai estabelecendo etapas, disposições astronômicas e espirituais para que tudo isso ocorra, né? Então essa era de Aquário está prevista pelos astrólogos, né? Então, muitos astrólogos falam dessa difícil conjunção, né? Que já estava prevista desde os tempos imemoriais, pela lei universal, né? Agora, era difícil prever o que aconteceria, né? O que aconteceria também, muito difícil prever. Assim também como a conjunção que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2020. Aconteceu uma outra conjunção, não é isso? Uma outra conjunção aconteceu, justamente uma conjunção de Plutão, Júpiter, Saturno e Marte. Então, os astrólogos já diziam que algo aconteceria no mundo de diferente, uma transformação aconteceria, porque a conjunção indicava isso, grandes transformações. Não sabiam dizer o que era. É impossível um ser humano determinar aquilo que é determinado por lei, porque é impossível. Só mesmo um mestre, né, um mestre ascensionado, um adepto, um grande mestre pode entender desse fato, né? Mas chegamos na metade de 2020, né? E a importância é que devemos entender que estamos vivendo uma profunda transformação. Isso aí não vai parar por aí, né? A humanidade vai se transformar, né? Agora, é claro que não vai voltar o que era antes, né? Vai mudar, teremos uma mudança na forma de agir das pessoas, né?
Grandes perguntas serão feitas, né? Já estão sendo feitas, né? A respeito do relacionamento, a respeito das questões espirituais, a questão da saúde, isso, da relação econômica das pessoas com o Estado, do Estado de maneira geral, e dos Estados em todo o planeta Terra, né? Então, e também um grande chamamento para a questão da natureza, da conservação da natureza, né? Devemos parar de degradar a natureza, como estivemos degradando há tantos anos, né? A partir de 1970, que houve um movimento muito grande de ecológico, né? Lembrando a necessidade que nós temos que preservar o planeta, tudo, tanto mineral, vegetal, animal, e isso colabora com a preservação da vida humana também, né? Então, e muita correria também. O pessoal anda muita correria, muito consumismo, não contra o consumo, né? Mas não o consumismo em detrimento da espiritualidade, não é verdade? Muita circulação de pessoas pelo mundo inteiro, não contra viagens, contra a circulação, mas a verdadeira busca do ser humano não é simplesmente viajar, querer conhecer coisas, não. A busca é interna, é dentro de si mesmo, uma busca. Então, e tudo isso, essa situação que nós estamos vivendo, essas conjunções astrológicas, astronômicas, nos levam a essa profunda reflexão. E quando será essa virada, né? A grande conjunção de Saturno será agora 21 de dezembro de 2025. Os astrólogos alertam para isso, né? Então, muitos dizem, vamos inaugurar uma nova era. Nosso mestre diz, a era já está em andamento. É isso? Ele dá o ano 2005 como o ponto máximo de início de uma forma bastante intensa desse era de Aquário em 2005 e que vai atingir o auge no ano 3005, 1000 anos. Ou seja, 2005 até 3005, atingindo o auge. Então, nosso mestre fala, a humanidade atingirá um estágio de evolução do ciclo, do ponto máximo, em 3005. Isso é por isso a razão do canal 3005, né? Então, estamos fechando um ciclo de 800 anos. Os astrólogos apontam isso, né? Que 2005, algo aconteceu há 800 anos, no ano 1220, veja, 800 anos. Né? Então, não é, então nada será como antes, né? É claro que nós devemos analisar, e os astrólogos concordam também com isso, né? Que isso está relacionado com causa e efeito, a lei do karma, né? Isso. E temos que sentir bastante pressa e urgência de olhar para o outro lado, olhar para o próximo. Isso é muito importante, né? Isso nos dá um sentimento de unidade, né? De preocupação com o próximo. E nunca, nos tempos, há muitos anos que nós não estamos olhando tanto para o próximo como agora, né? Preocupado com a doença, preocupado com o tratamento no sistema hospitalar, então uma preocupação muito grande, tanto com cada um consigo mesmo, mas com seus familiares, seus amigos e todos os seres de humanidade. Né? Então, é claro que causa e efeito estão aí perfeitamente realizando essas questões evolutivas. Né? Temos que sentir urgência de olhar e cuidar para o outro, para o próximo, entender de uma vez por todas que existe o ser humano, né, e que nós devemos nos preocupar com os outros. Né? Isso aí nos remete à própria mensagem do grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Aí está. Então, é claro que também houve uma conjunção no dia 22 de 1 de janeiro de 2020, né? Com Plutão, Saturno, Júpiter e Marte, né? E com influências muito grandes sobre a Terra. Né? Aliás, uma astróloga, na época, antes de haver a conjunção, e antes de haver esse problema todo que nós estamos tendo na Terra, né? Que nós sabemos, né? De natureza de saúde, né? Uma astróloga me lembrou, através dos seus estudos, ela me disse o seguinte, que essa conjunção havia ocorrido 231 anos antes de 2020, justamente na Revolução Francesa. Olha só que interessante.
essa grande conjunção que eu disse, né, de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte, uma mesma conjunção aconteceu durante a Revolução Francesa. Veja só que importante, né? E nós lembramos que Plutão gira ao redor do Sol, um planeta, né? Hoje foi rebaixado, né? É considerado um planetóide, mas astrologicamente ele continua sendo um planeta, né? A astrologia rebaixou para planetóide, mas continua sendo um planeta na astrologia. E Plutão, como é um planeta que gira ao redor do Sol durante um período de 248 anos. Então, esse tipo de conjunção de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte, veja bem, o tempo que demora para acontecer, né? Não é? Então, por isso que já sabe 230 anos separando as conjunções. Né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mais detalhes, porque, evidentemente, claro que o nosso encontro não é falar sobre astrologia hoje, mas eu indico vídeos do nosso irmão Newton Schultz, amigo e irmão Newton Schultz. Pode pesquisar no YouTube, ele tem lá vídeos a respeito da conjunção de 22 de janeiro de 2020, e tem também um vídeo que eu assisti da conjunção que vai acontecer dia 21 agora. Inclusive, ele faz um estudo astrológico a respeito dessa conjunção, os motivos, os objetivos, etc., de maneira astrológica, e não só isso, mas analisando a influência que essa conjunção terá sobre os signos de cada um. Então, ele analisa signo por signo e dá as influências que cada um vai receber dessa conjunção através desse evento que vai acontecer. Muito bem. Agora, vamos estender um pouquinho mais o assunto, né, desse evento astrológico, fazendo alguns comentários pertinentes ao tema Caminho para a Iniciação. Né? Nós temos a comentar, diante desses fatos todos, né, que a ciência busca vida em outros planetas. Né? Mas, interessante, né? A ciência positivista, né? A ciência acadêmica, busca vida orgânica semelhante ou similar a nós. É isso aí. Uma vida semelhante a nós. Tem alguma interferência? Tem interferência, por favor? Por favor. Então, veja bem, é claro que a ciência busca vida orgânica semelhante à nossa. Então, a ciência diz assim, o que a ciência diz? Até agora não encontramos vida em outros planetas. Isso é que a ciência fala. Até agora não encontramos vida em outros planetas. Agora, entretanto, uma coisa que a ciência não ignora ainda, é claro que não vai ignorar para sempre, vai chegar um momento que a ciência vai chegar a essa conclusão, que a vida existe em todos os pontos do universo. Não existe um milímetro sequer do universo onde não existe a vida. A vida é algo permanente no universo. A vida que eu digo é justamente no sentido de consciência, vibração. É claro que o nosso universo, agora não estou falando do sistema solar somente, do universo como um todo. Né? Existe um universo físico denso, que é o motivo de estudo da astronomia. Né? É a pele do universo. É a pele do universo, o universo físico denso. Né? As estrelas, etc., as galáxias. Né? Mas existe, permeando esse universo, outros universos hiperfísicos. Né? O vital, o astral, o mental, e esses são 7 universos. Na verdade, são 7 universos. Né? Então, é claro que a vida, entretanto, está no plano hiperfísico. Se nós considerarmos o universo como um todo e raciocinando nessa base da existência de vida em vários planos hiperfísicos, é claro que tem mais vida nos planos hiperfísicos do que no plano físico denso. Né? Mas, é claro, é evidente, né? Nós não temos provas científicas, mas a razão, a intuição nos diz que é impossível, é inimaginável que num universo tão grande, tão enorme, estou falando do universo físico, num universo tão enorme, só tenha vida orgânica na face da Terra. Né? Então, seria um desperdício. Então, desse universo todo, bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, trilhões e trilhões de estrelas, de planetas, e só existe vida na Terra? Seria um desperdício muito grande. Isso no sentido da filosofia transcendental cósmica. Então, é claro que, intuitivamente, nós podemos imaginar que existe vida orgânica, orgânica, semelhante à nossa, ou quase igual à nossa, ou uma outra forma de expressão genética, mas deve existir vida, claro, em outros
em outros planetas, isso evidentemente. A intuição nos indica isso, né? E é claro, e uma outra coisa também importante a considerar, nós falamos que o Sol, que existe vida em todos os lugares, né? Então a gente fala assim, o Sol tem vida? Os outros planetas que nós conhecemos, Vênus, Júpiter, Saturno, têm vida? Os outros planetas que agora estão descobrindo exoplanetas, né, em torno de estrelas, dentro da nossa galáxia, né? Em outra galáxia é impossível saber, mas dentro da nossa galáxia já descobriram outros sóis que têm planetas girando ao redor, né? Já são centenas de novos planetas. A gente pergunta, existe vida nesses planetas? Então nós dizemos, sim, existe vida em todo lugar. Então, começando pelo nosso sistema solar, existe vida no Sol? Existe vida no Sol. É claro que não vida orgânica como nós conhecemos. É impossível um ser humano existir no Sol, porque é uma fornalha, né? Não tem condições. Mas existe, permeando essa fornalha cósmica, existem os mundos internos. Isso, os mundos de perfis. E nesses mundos de perfis que existe vida, consciências que lá existem, né? Aliás, sabe, um grande filósofo da antiguidade, Plutarco, nos falava isso, né? Que existia uma transmigração de consciência do Sol para a Terra, né? Então, claro que existe vida. Existe vida, Júpiter, Saturno? Claro que existe vida. Talvez não existe vida como a nossa, não é isso? Orgânica, porque Júpiter é um país, estou falando em país, é um planeta, não é isso? Bem sutil, né? Tem uma crosta talvez muito tênue, né? Não há condições de ter uma vida orgânica que nem a nossa, né? Temperaturas também extremadas, né? Para o frio, né? Então, mas existem consciências que lá existem. Existem consciências lá, vidas de consciências em outros, nos planos hiperfísicos, né? Então, até o nosso mestre fala a respeito da nossa casa Terra, né? Que gira ao redor do Sol. A nossa casa tem vida orgânica, que nós conhecemos, né? Plenamente, e gira ao redor do Sol. E o Sol gira ao redor de uma estrela chamada Sirius, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. É isso? Aliás, o Cão Maior, o nosso mestre designa como o terceiro logo, o terceiro trono. É o terceiro trono, não é isso? É o Cão Maior, né? É simbolizado pelo Cão Maior. E a estrela de primeira grandeza é Sirius. É isso? E o nosso mestre diz que o nosso sistema solar gira ao redor de Sirius. Não só isso, ele diz o seguinte, através da revelação, que não só o nosso sistema, mas mais 6 sistemas solares giram ao redor de Sirius. São 7 sistemas solares que giram ao redor de Sirius. E mais, ele diz que Sirius tem consciências de alto nível espiritual. Veja bem, olha só o que o nosso mestre fala. Sirius é habitado, sim, por seres espirituais de alta consciência espiritual, que lá vivem, né? A gente nem pode imaginar o estado de consciência altíssimo que esses seres têm. Então, aliás, Sirius é uma estrela, sempre foi uma estrela venerada no Antigo Egito, né? No Antigo Egito, né? É uma estrela Sirius. Aliás, a Sirius ela tem uma coisa importante no Egito, né? O nascimento helíaco de Sírios. Quer dizer, o nascimento helíaco quer dizer, quando Sírios começava a nascer junto com o Sol, próximo ao nascer do Sol, então era sinal, chamava de nascimento helíaco de Sírios, começava a abundância de água no rio Nilo. É isso? Então o Nilo extravasava de água e fertilizava, a lavoura era incentivada, né? A dádiva do Nilo tornava-se bastante profícua em produzir alimentos, etc., né? Porque havia uma grande abundância de águas, justamente com o nascimento helíaco de Sírios. Então, está uma importante informação do Antigo Egito, né? É claro que dentro da astrologia, nem sempre o astrólogo vai falar de maneira como a gente fala na escola iniciática. Aí depende da formação do astrólogo, né? Se ele tiver uma formação iniciática, ele vai falar de uma maneira iniciática. Se não, ele vai falar de uma maneira astrológica, mas, claro que a astrologia é dentro de um contexto iniciático, sem dúvida nenhuma, né? Isso faz parte, né? A astrologia a astrologia tem uma visão iniciática profunda, né? Então,
É claro que cada astro tem a sua função através das interações vibracionais. Não é isso? Então, como é que ocorrem as interações através dessas conjunções? São interações vibracionais entre astros. Né? Não somente o astro físico, mas os componentes de consciência que existem nesses astros. Mesmo um astro que está cheio de consciências superiores, eles influenciam todo o nosso panorama espiritual, não é isso? Veja bem, sempre lembrando da amplitude de um astro, né? Da amplitude de um planeta. Por exemplo, a nossa Terra, nós vemos esse mundo físico denso, né? Existe um mundo físico com uma superfície densa, não é isso? É, uma profundidade magma muito quente. Esse é o nosso mundo físico, né? Mas existem mais 6 mundos que permeiam esse mundo, né? Então, existe o mundo físico, existe um planeta físico denso, um planeta vital, um planeta astral, um planeta do mental concreto, um planeta mental superior, um planeta búdico, um planeta atímico. Então, são 7 planetas, são 7 terras. São 7 terras, uma dentro, de maneira bem simples, 7 terras, uma dentro da outra. Só que o tamanho de cada terra é diferente. A Terra tem um tamanho. Obedece simplesmente a semelhança da nossa estrutura hiperfísica, né? Nós temos nosso corpo físico, né? O corpo vital ele expande um pouquinho além do corpo físico, alguns centímetros. Depois o corpo astral se estende um pouco mais além. Aí o corpo, é assim por todos os corpos, quanto mais sutil, mais amplo ele se torna, né? Com relação ao corpo físico dele. Assim acontece na Terra também. Então, a Terra física tem um determinado tamanho. A terra vital tem um tamanho um pouco maior. É isso? A terra astral tem um tamanho maior, e assim por diante, vai aumentando o tamanho, né, de cada tamanho da Terra. Então a gente vê que os planetas eles interagem entre si. Né? Se cada um tem os seus planos de perfil, eles interagem entre si no momento da circulação deles aqui no sistema solar, interagem entre si. Né? Então isso é muito importante. Aliás, até o nosso mestre, numa das revelações, interessante, isso não tem na ciência acadêmica. O nosso mestre diz que o corpo astral da Terra ele se prolonga até metade da distância entre a Terra e a Lua. É isso? Quando é 385 mil quilômetros. 385 mil quilômetros. Né? Em torno de 385 mil quilômetros que nos separa da Terra da Lua. Né? Então, é só dividir 385, vai dar 190, 180 e tal, né? Mil quilômetros. Aí é o final do corpo astral da Terra, conforme o ensinamento do professor Henrique Jefferson. Interessante que nós podemos até imaginar, né? Eu nunca li isso, mas é algo que nós podemos imaginar. Quando um astronauta vai à Lua, já foram, né? E estão pretendendo ir novamente. Quando o astronauta vai à Lua, ele tem os seus 7 corpos, né? Os seus corpos hiperfísicos, né? Mas ele, na metade do caminho da Terra à Lua, ele sai do corpo astral da Terra, olha só. Ele sai do corpo astral da Terra. Agora, quais são as consequências que isso pode causar? Não se fala. A ciência não tem condições de imaginar isso, mas pelo lado esotérico a gente pode imaginar, podemos discutir quais são as consequências que um astronauta sofre ao ficar fora do corpo astral da Terra. Algo deve acontecer. Aliás, existe alguma documentação desses astronautas que voltaram da Lua, dizendo que eles tiveram algumas perturbações emocionais, psicológicas, etc., né? Alguma coisa. Aliás, essas alterações ocorrem, não só alterações psicológicas, alterações musculares, né? Que é a falta de gravidade, né? Alterações, eles têm que fazer sempre exercícios, né? Para manter a musculação em dia, né? Porque a falta de gravidade, claro, a falta de gravidade vai atrofiar a musculatura, né? Que fica, principalmente astronautas que ficam meses e meses fora da Terra, eles têm que fazer musculação para evitar que a sua musculatura define, né? Então, existem esses indícios, né? Aí, então, nós podemos entender a astrologia pelo aspecto da unidade universal, né? Unidade universal. HPB diz, a consciência, tudo tem consciência no universo. Tudo tem consciência no universo. O mineral tem consciência, o vegetal tem consciência, o animal tem consciência e nós temos consciência. Agora, a pessoa pode dizer, a ciência pode perguntar, né? Pode questionar.
Mineral tem consciência, vegetal tem consciência. A HPB diz, tem. Ela disse isso, o nosso mestre confirma também. O quê? Tem consciência de mineral. O mineral tem consciência de mineral. O vegetal tem consciência de vegetal. O animal, que a gente chama de irracional, né, tem consciência animal. E nós temos consciência humana. Consciência humana. Mas não somos humanos. Estamos passando pela experiência humana. E a nossa consciência, através do nosso processo de iniciação, deve se dilatar e atingiremos uma consciência, futuramente, consciência super-humana, depois subdivina e depois divina. Então, a gente pode ver que a verdade do universo é a consciência. O resto é Maya. Maya. Aliás, devemos até dizer, já enfocando esse ponto, né, e vendo a Maya que nós vivemos, né, a astronomia. Ela observa a amplidão do universo, as galáxias. Né? A astronomia diz existe pelo menos 200 bilhões de galáxias. É uma estimativa, mas essa estimativa vai aumentando com o tempo. A astronomia diz a nossa galáxia Via Láctea deve ter, no mínimo 200 bilhões de estrelas. E deve existir no universo, no mínimo, 200 bilhões de galáxias. Uma coisa enorme, né? Agora, tem um detalhe, que às vezes os astrônomos não citam esse fato. Eles falam do universo, da astronomia, né? Mas não citam esse fato. Mas nós, estudando a filosofia transcendental cósmica, nós temos que averiguar esse fato da Maia. O que a astronomia estuda? Estuda o passado. Tudo aquilo que a astronomia estuda é o passado. Muito simples, porque a luz caminha no espaço em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso? Então, existem galáxias que estão a milhões, bilhões de distância da Terra. Então, o que nós enxergamos com os telescópios é justamente a luz que partiu de lá há bilhões de anos. Então, veja bem que interessante. Veja bem que interessante. A ciência, com todo o seu desenvolvimento na astronomia, na astrofísica, a ciência, o ser humano, não tem ideia de como é o universo atualmente. Não tem a mínima ideia. Porque esse universo que nós vemos, esse panorama astronômico que nós vemos, é o passado. É o passado. Tanto que a gente vê a luz do Sol para chegar à Terra leva 8 minutos. 8 minutos. É isso? Da Lua até a Terra demora segundos, 1,5 segundo, 2 segundos. Mas do Sol para a Terra, 8 minutos demora a Lua para chegar na Terra. Não é verdade? Então, isso é uma verdade. É a Maia do que nós vivemos. Né? Nós olhamos para o espaço sideral com os telescópios e estamos observando o quê? O passado, aquilo que já existiu. E não temos a menor noção de como seja o universo hoje em dia. Até nisso, nós temos essa limitação. Então, é claro que isso nos leva sempre nos leva por um caminho para uma conclusão óbvia, né, que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, bate sempre em cima. Nós vivemos na Maia. Tudo isso que nós vemos e consideramos como verdadeiro é profunda Maia, inclusive a ciência também. Né? Então, conforme a ciência acadêmica, estima a existência de pelo menos 200 bilhões de galáxias. Né? Só que, é claro que esse número deve aumentar muito. Né? Cada estrela tem vida, cada planeta tem vida. Daí podemos imaginar a amplitude da vida no universo, que só podemos imaginar pelo aspecto infinito. Infinito, né? Mas, uma coisa é verdade, chegamos à conclusão. Pegamos esses bilhões, trilhões, 4 trilhões, 6 trilhões, octilhões, sei lá, de coisas que existem no universo, não só de coisas físicas, de perfil, de consciências, não é isso? E se nós somarmos tudo, o que dá? Dá 1. Pronto, está, não é verdade? Eu já contei isso de um sonho que eu tive, eu estava dando aula, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Depois veio a noção desse fato, né? Eu falei para os alunos, olha, quanto é 1 mais 1? E eu vou dizer, se vocês falarem que é 2, está errado. Que 1 mais 1 é 1. Não é verdade? Se um ser humano e um outro ser humano, são duas consciências, somando os dois, dá 2? Não, dá 1. E assim, se nós somarmos todas as consciências do planeta Terra, vai dar 1, que é a volta à unidade, não é verdade?
Se nós somarmos todas as consciências, vegetal, mineral, animal, somando tudo, vai dar bilhões de bilhões? Não, vai dar uma unidade, porque nós estamos... Isso, a ciência iniciada, nós vimos, né? Nós viemos da unidade, mergulhamos na diversidade, que é maia, a diversidade é pura maia, não é verdade? E depois voltamos para a unidade, ou seja, escapamos da maia em direção da unidade. Então, na eubiose, a gente cita isso, né? No curso da eubiose é sempre dito, né? Que todos os planos universais, quando eu falo universo, eu digo os planos do nosso sistema solar, os 3 logos, né? Primeiro, segundo, terceiro logos, ou melhor, o universo manifestado é maia. É maia. Então, é um processo maiávico. Por quê? Tudo que é manifestado é maiávico, tende a se transformar em algo superior. Superior, né? Então, tudo que se manifesta é maia. A única coisa que é maia é o imanifestado, é o eterno, o aquilo. É isso? Mas a gente não... O que é o aquilo? Não se sabe, né? Aliás, lá na Índia, isso consta da ciência iniciática, que na Índia os mestres chamavam o Tati ou o Senhor dos Universos, né? o Eterno, eles chamavam de aquilo. Aquilo. Então, os discípulos perguntavam para os mestres: mestre, o que é aquilo? Então, o mestre falava: aquilo é aquilo. Aquilo é aquilo, porque não tem definição. E o próprio HPV fala que o eterno é incognoscível, o imanifestado. É o incognoscível, o inabordável, o inimaginável, né? O imponderável. Não tem como. Não tem como. Por quê? A parte não pode entender o todo, né? O particular não tem condições de entender o todo. Somente o todo pode entender a si mesmo. Isso é importante. Então, esse é o grande mistério do universo e que cada vez mais nós estamos nos aprofundando, né? E vendo, dando tendo uma visão mais profunda, né? Da questão da unidade, da diversidade, né? E é claro que no terceiro milênio isso vai se aprofundar cada vez mais. É isso. Os portais estão se abrindo, né? Como os astrólogos dizem, eles falam que esse evento do dia 21 agora é um portal que se abre para a Era do Aquário. E realmente esses portais vão se abrindo, né? Aliás, um encontro, num encontro, numa iniciação anterior, né? Uma pessoa que estava ouvindo o encontro, estava assistindo, me fez a pergunta: na Terra, quantas mônadas existem em evolução? É muito difícil de existir, de afirmar isso, né? É muito difícil dizer que existem tantas mônadas. Somente a lei sabe isso e os mestres, os grandes mestres. Precisa ser um grande mestre, tem muita elevação para poder entender isso, né? Agora, imagine o universo, que é o nosso sistema solar. O nosso universo é o nosso sistema solar. Existe uma quantidade de mônadas pertinentes? Deve ser que sim, que existe uma quantidade limitada de mônadas que estão evoluindo nesse processo. Agora, imagine o universo como nós podemos imaginar, o universo expandido pelas diversas potencialidades, as diversas manifestações de hiperfísicas. Quantas mônadas existem, então, pelo universo, que eu estou dizendo, pelo universo infinito, né? Não dá. A consciência humana não consegue entender esse fato, né? Mas uma verdade é o seguinte: uma verdade nós não podemos dispensar, e ela é certa. Tudo isso reunido dá a unidade. Por isso é o universo. O universo, né? O universo, pela eubiose, a gente diz assim: o universo, se a gente inverter, é o verso do uno, né? O universo ou o verso do uno. O verso do uno, que é a diversidade. É isso? E a diversidade é a maia. Então, tudo isso é muito importante, essas considerações que eu falei, né? E a respeito dessas grandes transformações que estão acontecendo, né? Na era de Aquário. E eu só quero também, mais uma vez, repisando, rebatendo, refrisando, abordando novamente esse assunto do grande portal que se abre para o terceiro milênio pela era de Aquários. Eu vou repetir o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que nós temos que deixar na nossa mente permanentemente, né? Então, esse é um dos ensinamentos do nosso mestre, né? Uma das suas iniciações. Ele fala: reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral,
reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral ou teosófico, isso é eubiótico, que visa os três corpos de que o mesmo se compõe. O físico para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família, o psíquico para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior e divina. E, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Então, esse é o brado que nos compete. Reconstruir ao brado que nos compete. Agora, veja, o nosso mestre não fala consertar. Ele não diz consertar, é reconstruir. Então, para finalizar essa abordagem inicial, dizemos o seguinte: existe no mundo uma queda das instituições. Isso é inevitável. As instituições estão ruindo. E esperamos que ruam as instituições falsas. E que se mantenham, e que a gente possa manter e erigir novas instituições visando o terceiro milênio. Não é verdade? Então, nós estamos passando por esse processo de transformação na Terra muito importante. Então, o que eu digo, não é consertar, é reconstruir. Aliás, o nosso grande mestre Jesus, o Cristo, ele, registrado numa das seus ensinamentos, ele fala para um discípulo: não adianta pôr remendo novo em pano velho. Não adianta. Você tem um pano velho. O pano velho rasgou, uma roupa velha rasgou. Você vai e coloca um remendo novo. Não adianta. Jesus falava isso. Não adianta pôr esse remendo novo, pano novo, num pano velho. Por quê? Esse pano novo, você costura, mas depois vai rasgar o pano velho. Então tem que mudar a veste. Mudar a veste. Então é o reconstruir. Ou seja, o reconstruir. Isso aí nos remete ao velho. A mitologia das cinzas, né? Aquele ser que ressurge das cinzas, né? Um ser que ressurge das cinzas, né? Ele vai para as cinzas, depois ressurge das cinzas, né? Então, é claro que no terceiro milênio nós ressurgiremos das cinzas através da reconstrução. Então, esse é o caminho que nos compete fazer. Então, aí está uma ideia para que os nossos irmãos consultem na internet a respeito dessas informações astrológicas, né? São muito importantes essa questão toda. Né? Então, vamos agora dar sequência ao nosso estudo que nós estamos falando, né? Seguindo o caminho da doutrina secreta, né? Como sempre estamos fazendo, né? A doutrina secreta da mestra Helena Petrovna Blavatsky. Né? Então, vamos ver o seguinte, que a documentação que vamos pôr ante os olhos do leitor, assim a HPB fazia, né? Abrange as doutrinas esotéricas do mundo inteiro. Assim ela se referia à doutrina secreta, né? Desde os primórdios da humanidade. Isso é um ponto básico, né? Então, a doutrina secreta, ela sempre afirmava, ela abria os olhos da humanidade para mostrar as doutrinas esotéricas do mundo inteiro desde os primórdios da humanidade. E nela, ela afirma, o ocultismo budista ocupa o lugar que ele responde. Nada mais. Não, já falamos isso, né? Na verdade, um autor afirmou no tempo da KPB que a doutrina secreta era uma derivada do budismo esotérico. Mas não é verdade. Não é verdade. O budismo esotérico faz parte da doutrina secreta, porque a doutrina secreta é a síntese de tudo. É a síntese de tudo. Agora, em verdade, os pontos secretos do Dan, ou Jnana, ou Dhyana, da metafísica de Gautama, por mais amplos que pareçam aos que desconhecem os princípios da religião sabedoria, não representam senão uma parcela mínima do todo. Então, a HPB fala isso. É claro que o budismo representa uma parcela, assim como todas as correntes. Cada corrente iniciática que a gente tenha, né, seja qual for, representa uma parcela do todo. E nem podia deixar de ser. Nós não podemos imaginar que uma corrente iniciática representa o todo. Seria uma presunção muito grande. Não. Cada corrente iniciática, seja qual for o tipo de evolução, seja ela super evoluída, mas ela constitui apenas uma mínima parcela do todo.
do todo infinito, né? O reformador indiano confinou seus ensinamentos, o Siddhartha Gautama, né? Assim a HPB fala, né? Que o reformador indiano confinou seus ensinamentos ao aspecto puramente moral e fisiológico da religião, sabedoria, ao homem e à ética simplesmente. Isso é verdade. O Siddhartha Gautama ele falava mais sobre o comportamento humano. Muitos dizem, muitos afirmam, né, de uma maneira bastante interessante, né, aí cada um vai analisar de acordo com os seus conhecimentos, muitos afirmam, já li isso aí, né, muitos afirmam que o budismo é um grande compêndio de psicologia, mas uma psicologia transcendental, porque justamente Buda se refere à parte ética e moral do ser humano, né? Isso é muito importante. Então, o budismo não fala das coisas transcendentais, de outros universos, de Deus e de outros estados de consciência, do hiperfísico. Ele não cita isso, não cita, né? Aliás, nem em Deus ele fala, né? E os primeiros cristãos, quando chegaram na Índia, eles chamavam os budistas de ateus, porque Buda não fala em Deus. Ele nunca falava em Deus. E eu já falei isso, né? Um dia perguntaram para Buda, né? Isso faz parte da história do budismo. Um dia perguntaram para Buda, mestre, por que o senhor não fala de Deus? Então, Buda teria respondido o seguinte, ele teria respondido da seguinte forma, eu não falo de Deus porque eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo. Não é verdade? Então, eu não posso falar de uma coisa que não entendo. E, na verdade, que nós temos no Ocidente muita gente falando de Deus, de um Deus que ele não entende. Então, ele acaba, sabe o que fazendo? Um Deus antropomórfico. A HPB fala isso. O perigo de se criar deuses antropomórficos. O que é um Deus antropomórfico? Um Deus antropomórfico é o seguinte: na Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas tem muitos que criam religiões e criam Deus à semelhança do homem. Não é verdade? Criam Deus à semelhança do homem. Tanto que a HPB diz que o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Veja bem, ela tem o direito de falar isso, porque ela fala, não é ela que fala, são os mestres que falam por ela. Né? O Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Veja, por isso que Siddhartha Gautama não falava de Deus. Ele dizia, não vou falar de uma coisa que eu não entendo. Não é verdade? Então, agora, o Moisés escreveu Deus de uma forma compatível com aquele conhecimento do Egito que ele trouxe, né? Um Deus que se coaduna com o processo. Mas depois, no andamento da carruagem, né? De maneira simbólica falando, né? Com os profetas, etc., então foram criando um Deus antropomórfico. Nós podemos, por isso que a HPB diz que o Deus da Bíblia é uma total impossibilidade lógica. Porque é um Deus que tem ódio, ele tem rancor, ele se vinga, e um Deus que mete medo. Todos têm, até hoje as religiões dizem, temos que temer Deus. Temor a Deus é muito importante. Isso é uma bobagem muito grande. Uma bobagem muito grande. Temor a Deus é uma bobagem muito grande. Não tem sentido iniciático nenhum. É a mesma coisa que me disserem que um psicólogo chegar para mim e dizer assim: você tem que ter medo do seu pai. Quando você tem que entrar em casa, você tem que entrar tremendo, porque seu pai é muito bravo. Isso é uma boa. Isso aí é uma degeneração. Isso aí é uma psicose, uma doença mental. Não é verdade? Veja bem, uma criança que tem medo do pai, um psiquiatra, um psicólogo tem que tratar dessa família, porque não é possível uma criança ter medo do pai. Pelo contrário, a criança tem que sentir amor do pai, sentir-se bem com o pai, com a mãe. Então, isso que aconteceu na Bíblia foi a criação de um Deus antropomórfico. Antropomórfico. Tanto que a gente pode consultar na Bíblia que o Moisés nunca falou, ó Deus de Israel. Não, nunca falou isso. Foram depois os continuadores que introduziram. Você pode procurar na Bíblia, Ó Deus de Israel. Isso é o Deus antropomórfico. É o Deus de uma raça, o Deus de um país. Isso não tem sentido. Jesus já reformou, reformista, né? Jesus chegou e deu uma nova visão de Deus. Uma visão de Deus moderna. Ele diz, não, Deus é o Deus da humanidade. É isso. E Deus, ele não tem raiva de ninguém. É isso. O Deus anterior dos tempos bíblicos era um Deus que não perdoava, castigava, era indiferente, né? E Jesus disse, não, Deus é perdão, amor, perdão, é isso. E perguntaram para Jesus, mas mestre, um lá perguntou assim,
Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Jesus falou, não, perdoe 70 vezes 7. Ó, 70 vezes 7, eu não vou fazer o cálculo, né? 490 vezes? Né? Não é, não é 490 vezes, é sempre. Nós devemos perdoar sempre. O nosso mestre, inclusive, fala, uma das suas revelações, ele sempre fala, né? São os 2 pilares do conhecimento iniciático, o amor e o perdão. Esse é o Deus verdadeiro. Não é um Deus antropomórfico, o Deus que tem as características humanas. Não, esse é um Deus antropomórfico, isso não pode acontecer. Né? Então, das coisas invisíveis e incorpóreas do mistério do ser de nossa esfera terrestre, não se ocupou o grande instrutor, Siddhartha Gautama, né, em seus ensinamentos públicos. Né? As verdades ocultas eram reservadas para um círculo seleto dos seus arates. Olha que a HPB fala. Olha que a HPB fala. Vindo da pena de HPB, da mente de HPB dada pelos mestres. O fato de Siddhartha Gautama não ter falado sobre uma filosofia transcendental cósmica, a maneira da doutrina secreta, isso não elimina a possibilidade de que, para os seus discípulos, em círculo fechado, ele falasse de maneira direta. Quem sabe? Não se sabe. Aí somente o mestre pode indicar isso, né? Com certeza, para os seus discípulos, ele falava de maneira mais aberta sobre os mundos superiores, mundos internos, porque ele esteve nos mundos internos. Siddhartha Gautama foi aos mundos internos, isso faz parte da doutrina, né? Ele visitou os mundos internos, ele sabia, claro, ele sabia. Não, mestre, um iluminado não vai saber dos mundos internos, claro, né? Mundos internos e das diversos estados corpóreos do homem, hiperfísico, só que ele não incluiu isso na sua doutrina. Né? Então, mas HPB então afirma não, ela afirma que ele falava sobre esses assuntos transcendentais, né, dos mundos hiperfísicos, somente para os seus discípulos, num círculo seleto dos seus arates. Estes últimos recebiam a iniciação, esses arates, recebiam a iniciação na famosa Gruta Suptaparna, ou Sutapani, ou Mahavansa, perto do Monte Baibar, ou Ebara dos manuscritos Pali. Os nomes são difíceis de se falar, porque são nomes hindus. Né? A gruta ficava em Rajagriha, antiga capital de Magda, e era a gruta de Fayan, tal como supõem alguns arqueólogos. É isso? Então, aqui tem uma citação, Baglor, engenheiro-chefe em Buddha Gaya, o arqueólogo eminente, foi, segundo cremos, o primeiro a fazer essa descoberta desses sítios, né, desses lugares onde Buda falava sobre abertamente para os seus discípulos. Eu também creio que ele tinha uma linguagem diferente, no meu entendimento também, conforme, seguindo essa pegada do ensinamento de HPB, que ele falava de uma maneira, de uma forma para a humanidade e de uma maneira mais direta para os seus discípulos. Mas Jesus falava isso, né? Para a humanidade, ele falava de uma maneira compatível com o entendimento da humanidade, e às vezes até através de parábolas, mas para os seus discípulos ele falava abertamente. Ele falava abertamente, né? E mesmo assim, eu acredito que dentro de um certo rigor iniciático, para não falar além daquilo que é permitido um mestre falar para os seus discípulos, né? Porque o mestre tem, não é que alguém o limite, mas ele tem a noção da limitação dos seus ensinamentos, é isso? Dos seus ensinamentos. Aliás, existe uma revelação do nosso mestre que ele fala, né, que em certos casos até forçar a iniciação de uma pessoa, né, ou se a pessoa se forçar a si mesma uma iniciação para a qual ela não está preparada, pode ser prejudicial para ela. Se a pessoa fizer algo para o qual ela não está preparada, pode ser prejudicial para a parte mental, espiritual e assim por diante. Então, deve ser no momento exato. Isso a lei faz. A lei coloca cada um no momento exato, no lugar certo, no momento certo, para que a pessoa siga o seu caminho iniciático. Isso aí nós já falamos, né? Isso é inevitável. A lei nos guia segundo a segundo, minuto a minuto, frações de segundo a segundo. Né? O tempo e a imaginação humana não tardaram em alterar a pureza e a filosofia desses ensinamentos quando foram transplantados do círculo secreto e sagrado dos arates
no curso de sua obra de proselitismo. Proselitismo quer dizer a obra de convencimento das outras pessoas, desses ensinamentos, para um solo menos preparado que o da Índia, para as concepções metafísicas, que seja assim, que foram levadas para a Birmânia, o Sião, a China e o Japão. Então, nós vemos, é claro que existe esses fatos. E nós sabemos também, eu não estou inventando, não estou inventando. Assim como existe o cristianismo degenerado, nós sabemos, existe o cristianismo degenerado. Né? A Inquisição é cristianismo? Não é. A Inquisição foi um crime contra a humanidade. Feito pela igreja? Não é feito pela igreja. A igreja é santa. A igreja é uma instituição. É santa. É isso? Agora, os seres humanos que fazem parte dela, às vezes, agem de maneira criminosa. Os inquisidores agiram de maneira criminosa. Por quê? Porque Inquisição não é coisa do Cristo. Cristo manda perdoar. Eles matavam gente, judiavam, torturavam. Isso não é anticristo, é crime, não é verdade? Mas é uma distorção. Feita pela igreja? Não. Feita por seres que estavam na igreja, mas não estavam à altura da igreja. É isso? Por seres que estavam lá, papas, bispos, que não estavam à altura da igreja. Isso é um fato histórico, né? Não estou criticando nada, estou sendo apenas coerente com o que o fato histórico demonstra. Né? E a HPB fala, então, também que houve distorções do budismo, e aconteceu. Houve distorções no budismo. O budismo, em parte, se degenerou, e depois foi consertado. Seres apareceram para reconduzir o budismo para o seu caminho, Né? Eu preciso dar palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para que ele enriqueça todas essas observações, depois nós continuamos. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, me desculpe me ocupar tanto de fora. Não, professor, o pessoal está elogiando o senhor porque é muito conhecimento, né? Então, eu queria também dizer que é muito oportuno o senhor trazer acontecimentos do cotidiano, né? Que nem essa conjunção Júpiter-Saturno, porque os grandes mestres, né, professor, sempre nos disseram para a gente observar para o céu, né? Observar os sinais que os céus passam para a humanidade. Então, eu acho que é muito importante a gente observar tudo isso e a gente se desapegar daquilo que não serve mais para a nossa evolução, né? É que nem a pergunta que o nosso irmão Eduardo Nunes fez, professor Walter. Ele fez duas perguntas. A consciência é o meio para o ser humano evoluir? Os demais seres animal, vegetal, mineral, planetas, constelações, também estão em evolução, professor? Estão em evolução. Todos evoluem. Todos evoluem. Isso faz parte do conhecimento iniciático do nosso mestre Henrique de Souza e de HPB também. Todos estão em evolução. Então, a consciência, ela desce, isso é muito importante, olha, desce vida energia, sobe vida consciência. A mônada, ela se origina em Adi, que é o Sol central. Ela nasce lá, é uma faísca. E vai viver no primeiro trono, que é no Padaka. Ela vai ficar lá. De lá, ela emite uma projeção em sua em direção dos planos mais densos. Ela não desce, ela não desce. A mônada fica lá. Mas ela emite uma projeção. E essa projeção vai se envolvendo cada vez mais nos planos cada vez mais densos. E o plano mais denso que essa mônada chega é justamente nesse ciclo evolutivo solar, estou falando solar, o nosso Sol. O plano mais denso é justamente o mineral. Então, a mônada dorme. É como os espíritas falam. Os espíritas falam assim, né, que a alma dorme no mineral. Né? Dorme no mineral. Né? E depois ela vai evoluindo até que no animal ela sonha. E depois no vegetal, no animal ela acorda. Nem todos, né? Nem todos, porque os mestres dizem que a maioria dos seres humanos estão adormecidos. Eles acordam de manhã, levantam, vão trabalhar, mas estão dormindo, continuam sonhando. Né? Porque aí então o despertar. O despertar da consciência é justamente a pessoa despertar do sonho e despertar para uma vida realmente efetiva, superior. Então desce essa projeção da mônada para o mundo mineral e a mônada vai viver a vida mineral. Vai ter todos os conhecimentos, absorver tudo aquilo que acontece no mineral. Ela se enriquece com conhecimentos provindo do reino mineral. Eles vão vivenciar o reino mineral. Depois passam para o reino vegetal, vão vivenciar o reino vegetal. É isso? Depois passam a viver o reino animal.
o reino animal, não é verdade? Depois passo a vivenciar o reino hominal e assim por diante, né? Então, na verdade, nós podemos dizer o seguinte: tudo no universo, eu não estou inventando. HPB. HPB fala, tudo no universo evolui para a unidade, para a consciência superior. Até um grãozinho de areia no deserto, que é constituído de mineral, deverá evoluir, atingir a consciência de Deus. Ou seja, voltar à sua consciência superior. Tudo, tudo. Tudo. O mineral, o vegetal. Agora, uma coisa é certa. Agora, nós podemos dizer, respondendo, complementando essa pergunta do nosso irmão, que ele fez, né? O nosso irmão, ele perguntou se o mineral evolui. É claro que, então, nós vamos dizer assim, que a mônada passa pela experiência mineral, passa pela experiência vegetal, animal e assim por diante. Mas essas estruturas minerais, elas evoluem também como parte física, elas vão evoluindo, vão adquirindo também consciências superiores. Tudo evolui. A evolução é uma lei universal, irreversível, né? Não tem como parar isso, né? Não tem como parar. Agora, é claro que nós dizemos assim, nós somos minerais, nós já fomos vegetais, já fomos animais? Não, não é assim. Nós passamos pela experiência mineral, passamos pela experiência vegetal, passamos pela experiência animal e agora estamos passando pela experiência hominal. Então, eu vou dizer uma coisa, não sou eu que falo, isso faz parte da doutrina secreta. E se eu falar isso na rádio, ou na televisão, ou na mídia, vão dizer que eu sou doido. Se eu falar isso aqui, a não ser num caminho para a iniciação, nas crianças, vão me chamar de doido. Nós somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Isso é uma coisa que, se eu falar isso abertamente, vão me chamar de doido. Você é doido. Nós somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Nós somos deuses. Jesus falou, vós sois deuses. Mais uma coisa, estamos passando pela experiência humana, é diferente. Somos deuses, mas estamos passando pela experiência humana, não somos humanos. Depois vamos passar pela experiência super-humana. Nos tornamos adeptos, passamos pela experiência super-humana, depois pela experiência subdivina e, finalmente, a experiência divina. Chegamos à divindade. Então, realmente, essa é a resposta que eu tenho para dar, baseada em fatos concretos, ensinados pela doutrina secreta e pelo ensinamento do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza. Então, está. Mais alguma pergunta? Carlos Nascimento, por favor, se tiver. Então, professor, agora entrando no seu conhecimento... Você sabe que na hora que eu falei das cinzas, né, eu dei um branco, eu me lembrei da ave fênix, né? Então a irmã lembrou. Isso, fênix. A Lúcia Helena dos Santos Cordeiro, né? Ela colocou tal qual a fênix que ressurge da própria... A Lúcia Helena dos Santos, dos Santos Cordeiro. Sabe que na hora eu estava falando e me escapou no fênix. Então, nós atualmente nós somos que nem a fênix, né? Realmente o mundo vai para... Aliás, o nosso mestre fala, é o fim de ciclo gasto e apodrecido. Eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque o nosso mestre falou isso. Fim de ciclo gasto e apodrecido. Ou seja, tudo vira cinza, e tem que virar cinza para reconstruir. E vamos renascer das cinzas. Era de Aquários. Então, aliás, eu devo mais uma informação. Um astrólogo, né, de todas essas informações que eu obtive pela internet, um dos astrólogos comparou essa conjunção de Júpiter e Saturno como a estrela de Belém. Ele falou, ele deve ter elementos para afirmar, né? Com certeza ele deve ter estudado e chegado à conclusão que isso aconteceu no nascimento do Cristo, essa conjunção de Júpiter e Saturno, né? Então ele chamou que isso, ele chama da estrela de Belém, justamente perto do Natal, né? Estrela de Belém. Outra pergunta, por favor, irmão? Eu vi também sobre isso, e eu acho que interessante, porque isso traz, né, para a gente um novo estado de consciência, né, professor? No novo portal do ciclo de Aquário. E sempre lembrando que os 3 reis magos eram 3 astrólogos. Né? Eles vieram, eles não se conheciam. Era um de pele branca, um de pele negra e outro de pele amarela.
representando as 3 raças constituintes da humana. Diferentes lugares, através dos estudos astrológicos, eles perceberam o nascimento do Mestre Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente na Galileia. Eles perceberam. E vieram dos seus países de origem e se encontraram na Galileia. Eles não se conheciam, através do caminho astrológico. Então, claro, eles estavam vendo a estrela de Belém. A estrela de Belém, pelas conjunções, etc. Eles viram, pelos sinais dos céus, eles viram que estava determinado ali o nascimento de um grande ser para a reforma espiritual da humanidade. Muito bem, meu irmão, tudo bem? Isso. Agora, entrando no assunto que o senhor falou sobre a Blavatsky, Sim. a nossa irmã Margarida Martins, Sim. ela falou o seguinte, que tem várias crenças, né, no mundo hoje. Sim, sim. E quando essas crenças começarem a cair, como que as pessoas vão entender tudo isso e que caminho elas seguirão? A nossa irmã, qual é o nome da nossa irmã? Margarida Martins. Margarida Martins. Aí está. Só tem uma resposta. Ó, eu poderia ficar respondendo, dando explicações, mas tem uma resposta simples, 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 que é dada pelo nosso mestre. Como é que a pessoa deve chegar à verdade? O nosso mestre diz: estude, medite, compare e tire as suas próprias conclusões. É a chave. É a chave. Não é tirar as conclusões vindas da cabeça de um diretor de uma religião, de alguém que seja dono de uma religião. Hoje tem dono de religiões, sim, donos. Então, não é seguir a cabeça de um religioso, não é isso. Seja que religião for, não é seguir a cabeça dele. Não. A pessoa deve ser livre, deve estudar, comparar. Não é isso? É claro que vamos fazer uma observação. Estudar de fontes fidedignas. Isso é muito importante. Não é estudar tudo e qualquer coisa e depois comparar e tirar, porque vai dar falsas conclusões. As premissas vão ser falsas. É importante, seguindo a lógica aristotélica, devemos comparar e partir de premissas corretas para atingir um conhecimento correto. Se partir de premissas erradas, o conhecimento vai ser errado. Assim não vai ser correto. Então, é necessário, por isso que é muito importante a pessoa se filiar a correntes que sigam fielmente, rigidamente a ciência iniciada das idades. Aí sim, ele vai coletar essas informações, vai comparar, vai meditar e vai tirar as suas próprias conclusões. Isso significa transformação interna. A transformação que é interna, que se diz autoconhecimento, é a posse do livre-arbítrio. A pessoa vai tomar posse definitivamente do seu livre-arbítrio, de escolher seus próprios caminhos. Isso é muito importante. Cada um deve escolher seus próprios caminhos e não seguir a cabeça dos outros. Não seguir a cabeça dos outros. O nosso mestre até fala, ele não é restritivo. Quando ele fala do autoconhecimento, ele não fala somente de um, de A ou de B, ele fala de todos. Inclusive, ele diz: a verdade deve ser analisada, meditada através do autoconhecimento, seja ela dita por Cristo, por Buda, por mim ou por qualquer mestre. Não, tem que ser analisado. Então, essa é a chave. É a chave. Autoconhecimento. Análise, pesquisa e tirar as próprias conclusões. É melhor errar sozinho do que errar seguindo a cabeça dos outros, porque aí, então, o livre-arbítrio foi jogado fora. Né? Essa é a resposta que eu dou para a nossa irmã. Outra pergunta, por favor, se tiver, meu irmão. A gente tem uma pergunta do Moacir Magalhães Fonseca. Como entender tal procedimento? Essa pergunta ele fez naquele momento que o senhor estava respondendo a pergunta do Eduardo sobre a consciência, a evolução de todo o processo de consciência, do mineral, do vegetal. Como entender tudo isso, professor? Bom, a resposta é muito simples. A resposta é muito simples, eu vou dizer o seguinte. Nós não temos ainda nível para entender perfeitamente todo esse processo. Quando eu falei, veja bem, eu falei que a mônada projeta de si uma projeção que vem para o mundo físico denso e depois vai subindo. Né? Se me perguntarem por quê, eu não sei responder. Por quê? Por que o imanifestado um dia, se é que tem um dia para ele, né? Não tem a fora do tempo, né? Mas
numa circunstância, que eu imagino com a minha cabeça aqui, numa circunstância, ele pode resolver criar um manifestado. Por quê? Por quê? HPB diz, tem tudo. O Aquino tem tudo. Ele tem todo o conhecimento, ele é repleto de todo o conhecimento, não lhe falta nada. Por que motivo que ele teve este momento de fazer a manifestação? E fazer com que essa manifestação dele, dividida em mônadas, viesse para o mundo denso, esquecesse a sua origem e recomeçasse o caminho de ascensão. Eu devo dizer o seguinte, eu nunca li nada a respeito do assunto. É isso. Aliás, eu estava fazendo uma palestra uma vez, lá na Lacerda Franco, há muitos anos, estava fazendo, e uma pessoa me fez uma pergunta desse tipo. Ela me fez uma pergunta desse tipo. Ela me perguntou o seguinte, por quê? Por que acontece isso? Então, eu falei assim, eu nunca ninguém tinha feito aquela pergunta, foi a primeira vez. Intuitivamente, graças aos deuses, a resposta veio imediatamente e eu não me desviei da questão. Eu disse assim, olha, eu não sei. Desconheço. Agora, eu digo uma coisa para você. O dia que você descobrir, me conte, que eu sou doido para saber. Eu falei para a pessoa deu risada, né? Disse assim, o dia que você descobrir, me conte, porque eu estou doido para saber. Por que o Eterno projetou as mônadas e depois tem que subir? Eu nunca li nada a esse respeito, nenhum livro, nem Revelação do Mestre, o porquê. O porquê. Agora, uma coisa eu sei, isso eu li. Essa discussão tem sido feita através dos séculos, desde a antiga Índia. Essa discussão tem sido feita entre os filósofos, entre os pesquisadores, entre os ocultistas e os pesquisadores. Por que aconteceu essa descida e essa subida? Então, existem várias hipóteses. Quer dizer, hipóteses que vão acabam terminando no comportamento humano, né? Então, os dizem, porque Deus sentiu-se sozinho. Não, claro, não é uma bobagem muito grande. Né? Deus vai se sentir sozinho, se ele é tudo, né? Então, ou então Deus precisaria ter experiências de outras coisas. Mas como? Se o Eterno tem tudo, ele tem experiência de tudo, por que ele tem que ter experiência? Então, é um enigma. Aliás, enigma não sou eu que falo que é um enigma. HPB fala. HPB diz que isso está na doutrina secreta. Eu vou repetir o que ela falou, porque eu não tenho resposta para o assunto. E ela diz o seguinte, esta pergunta, por que o Eterno, o imanifestado, se projeta, produz o manifestado, e depois esse processo evolutivo, não tem explicação. É um grande enigma cósmico. E a HPB fala, é o maior enigma, o maior segredo do universo conhecido, do nosso universo é esse. Com certeza do nosso universo solar e de todos os universos que nós possamos imaginar. É um grande segredo. Agora, eu digo o seguinte, respondendo ao irmão, dá para saber isso? Eu entendo que sim. Mas alguém vai me contar isso? Não. Eu tenho que responder dentro de mim mesmo. É isso? Agora, de uma coisa eu sei. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou repetir. Meu nome é Walter. Meu nome é Walter. Eu digo, o Walter vai saber disso? Não, jamais. O Walter jamais vai saber disso. O Walter jamais vai conseguir entender isso. Porque o Walter é um ser humano. O Walter está vivendo uma experiência humana. Eu falo Walter, eu falo Pedro, João, Maria, Francisca, um ser humano. O ser humano só vai poder entender isso quando ele passar da fase humana para a fase super-humana e subdivina e divina. É impossível entender. É impossível. É por isso que, veja bem, voltando novamente à afirmação do Cristo, isso eu não me canso de repetir. Jesus falou o seguinte, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, duas perguntas. Primeiro, o que é a verdade? Segundo, eu vou me libertar do quê? Jesus Cristo falou isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu pergunto, o que é a verdade? E vou me libertar do quê? Agora, intuitivamente, veja bem, intuitivamente, através do caminho da iniciação, da doutrina secreta, da eubiose, etc., eu tenho uma resposta para mim.
Essa resposta eu tirei para mim. Cada um vai tirar. Não foi o professor que me ensinou, nem HPB. Eu tirei essa resposta através de mim mesmo. Eu devo confessar esse fato. E cada um deve analisar da sua forma e tirar suas próprias conclusões. Conclusão. Então, cada um conclua. O Walter jamais saberá a esse respeito. Por quê? Ele precisa conhecer a verdade e precisa se libertar. Não Jesus. Agora, eu digo, no meu entendimento, o que é conhecer a verdade? É conhecer a mim mesmo. Agora, conhecer a mim mesmo não é conhecer o Walter, é conhecer o Deus que existe dentro de mim. Cada um tem que entender o Deus que existe dentro de si mesmo, é conhecer a verdade. E se libertar do quê? Quando eu entendo a verdade, eu me liberto. Eu me liberto do quê? Me liberto do Walter. Me liberto do quê? Da personalidade. Essa é a grande libertação. Então, o adepto é assim. Quando um ser se torna adepto, ele se liberta. Se liberta do quê? Dele mesmo. Olha só, ele se liberta dele mesmo. Então, ele passa a ter o quê? Autoconhecimento. Ele passa a ser um livre pensador. Porque ele é livre do pensamento dos outros e livre dos seus próprios pensamentos. Então, Jesus falou certo. É isso. Aliás, o próprio... Fizeram essa pergunta para ele, né? O Pôncio Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Jesus ficou calado. Isso está no Evangelho. Num determinado momento, ele estava prestes a ser crucificado e Pôncio Pilatos perguntou: o que é a verdade? E Jesus ficou calado, não respondeu nada. Agora, uma conclusão minha. Eu leio essa passagem e parece bem na minha mente assim. É como se Jesus tivesse falado para Pôncio Pilatos mentalmente: você quer conhecer a verdade? Então vá atrás dela como eu fui. Não é verdade? A resposta é simples. Você quer conhecer a verdade? Não pergunte para mim o que é verdade. Vá atrás da verdade, assim como eu fui. Lao Tse falava isso na antiguidade. Ele dizia: eu estou atrás da verdade. E eu sei que um dia nós... E ela está atrás de mim também. Lao Tse falava: eu estou atrás da verdade, tentando encontrar a verdade. E a verdade está tentando me encontrar. Ele diz: e eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos. Lao Tse. Fantástico. Então, essa é a resposta. Para conhecer tudo é necessário o autoconhecimento. E a libertação de quê? De si mesmo. Libertar-se de si mesmo. E, libertando de si mesmo, a pessoa passa a se integrar na consciência da unidade universal. Da unidade universal. Mas isso aí somente os grandes mestres podem estar nesse caminho. Nós, ainda seres humanos, nós estamos presos à personalidade e cingidos, né? Ainda estamos cercados pelas nossas convicções pessoais, as nossas limitações de personalidade, assim por diante. Mais uma outra pergunta, Carlos Nascimento, se quiser. Então, o Moacir Magalhães, professor, ele tá me dizendo que a Sim. dúvida dele é relacionada às considerações sobre os salmos. Os salmos? Que salmos? É. Mas que tipo de salmo? É. Eu vou ver se ele falou, a pergunta dele acima era com relação aos procedimentos em relação ao salmo. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Como interpretar o procedimento em relação aos salmos? Eu posso dizer o Salmo 82. O Salmo 82, quando Jesus falou, vós sois deuses, ele não inventou, ele repetiu o Salmo 82. No Salmo 82, ele diz, vós sois deuses. Então, estava no Salmo. Jesus não inventou, ele repetiu o que está nos Salmos. Repetiu o que está no Salmo, ele repetiu uma verdade universal. O Salmo está lá, vós sois deuses. Não é verdade? Então, e nesse Salmo diz que, enquanto humano, nós sofremos as injunções do mundo humano. Mas quando nós o libertamos, nós nos tornamos idênticos a Deus. Então, isso está no Salmo 82. O irmão pode ver lá essa questão, a questão da verdade. Né? É o que eu posso... E o Salmo é sagrado, né? São ensinamentos de uma potencialidade, de algo extraordinário. O Salmo de Davi, né? É uma coisa extraordinária. Deve ser lidos permanentemente, meditados, porque é uma fonte de conhecimento inesgotável. Outro, por favor, é o que eu posso responder. Isso. A Gisele Gomes pergunta o seguinte: a natureza não dá saltos. Como foi essa passagem? Alma grupo do reino animal, tá? Numa evolução em 7 animais topem para surgir o reino hominal. Veja bem,
É assim, existe a alma grupo animal. Isso aí. A alma grupo animal. Dentro dessa alma grupo animal, ela é cercada por envoltórios. Envoltórios astrais, de perfil, envoltórios e perfis. Uma alma grupo animal. Então, a mônada, determinado grupo de mônadas ficam enclausuradas, ficam dentro dessa alma grupo animal. Veja, mas ela projeta de si projeções para o mundo externo. E essas projeções vão se ligar aos animais. Cachorro, animal, tigre, onça, jacaré, sei lá o que for, animal. Então, ela vai participando dessas experiências animais e essas experiências vão sendo incorporadas à alma grupo animal. Então, em conjunto, essas mônadas que estão ali dentro dessa alma grupo, elas vão se enriquecendo com os conhecimentos do mundo animal. Raio animal. Isso é parte do conhecimento teosófico. Né? Então, à medida que isso vai acontecendo, essas mônadas vão se enriquecendo, chega um momento que vai dividindo, vai havendo uma clivagem. Então, N grupo de mônadas, depois vai dividindo e vai ficando cada vez mais mônadas nesses corpos. Esses corpos vão se dividindo, mas a experiência dessas mônadas vai aumentando, até que fica somente um grupo, uma mônada dentro de um envoltório. Dentro de um envoltório, sobra somente uma mônada dentro, uma mônada não, uma projeção de uma mônada dentro de um envoltório. Nesse momento, então, acontece a individualização. É no momento em que aquela mônada que adquiriu a experiência animal, ela passa para a experiência hominal. Então, é claro que ela vai, da experiência animal, ela vai passar para o desenvolvimento do centenário humano. Então, começa todo o processo no reino hominal, desenvolvimento quaternário, da tríade superior e assim por diante, como aconteceu conosco, desde a Lemúria. Então, esse é o processo. Isso tem livros e mais livros citando essa. A HPB conta a esse respeito das almas grupo animais. Não só almas grupo animais, almas grupos vegetais também. Existem almas grupos vegetais e almas grupos minerais também. Minerais também é o mesmo processo. Então, não dá saltos. Há um enriquecimento. Agora, veja bem, essa alma grupo, que tem muitas mônadas dentro dessa alma grupo, o que acontece? Aquele conhecimento que essa projeção da mônada traz para dentro da alma grupo é participativo para todas. Olha só que interessante. Todas as mônadas absorvem esse conhecimento. Cada uma traz um pouquinho do conhecimento para todas. É comunitário esse conhecimento. É um conhecimento comunitário daquelas almas grupos, né? daquelas mônadas dentro da alma grupo. Esse é o processo que nos explica justamente a doutrina secreta e a eubiose também é citada dessa forma, né? Esse mecanismo. Não há saltos. A evolução não dá saltos. É tudo feito de maneira paulatina. Então, quem tem um cãozinho em casa sabe que esse cãozinho, agora, na nossa cadeia, ele está passando, a mônada está passando pela experiência animal, mas principalmente os animais caseiros, domésticos, na próxima cadeia eles vão passar para a experiência hominal. Então vão passar pelo processo de individualização. Isso é inevitável. Então trate bem dos cachorrinhos. Então a gente tem que respeitar muito os animais porque eles são futuros seres humanos. E olha, quem tem um cãozinho agora e gosta muito dele, sabe o que vai acontecer? Olha, isso é uma coisa interessante, né? Aquela pessoa que está tratando dele vai passar para o reino super-humano, esse cãozinho vai passar para o reino humano e ela vai ser mestre desse cãozinho também. Olha, isso, a ligação é eterna, né? Então, essa pessoa passa para o reino super-humano, aquele animal passa para o reino humano e essa ligação é eterna, ela vai ser mestre desse ser humano. Essa ligação entre as hierarquias é eterna. Ligação entre hierarquias não se desfaz. As hierarquias que nos conduziram para o reino humano, que fizeram nosso desenvolvimento, essa ligação é para sempre, por toda a eternidade. E essa ligação que nós temos com os animais também é para toda a eternidade. E, inclusive, maltratar animal dá um karma tremendo. Veja bem, maltratar animal, judiar de animais, isso aí realmente é um crime cósmico. É crime cósmico.
judiar de animais. Isso a pessoa vai ter que responder um karma muito sério, porque está prejudicando, está alterando, está influindo na evolução dessa consciência, porque é uma consciência que ali está evoluindo. Então, precisamos ter muito cuidado. Por isso que tratar bem a natureza é de fundamental importância, tratar bem os animais, os vegetais, os animais, cuidar bem da natureza. Esperamos que agora, nesse milênio de aquários, a gente entenda isso definitivamente. Essa é a resposta que eu poderia dar para ele. Então, professor Walter, muita gente agradecendo, a Alice OP agradecendo, dizendo que o universo é dinâmico e está em constante expansão. A Carol Borges dizendo que a mente concreta não entende essa manifestação. A Andréia Fátima pergunta, é verdade que as mônadas só evoluem com o sofrimento? Olha, o sofrimento está na nossa cabeça. Eu não posso dizer que só evolui com o sofrimento. Claro que não. O sofrimento está ligado com a ignorância. Buda fala isso. O que causa o sofrimento? A ignorância. No momento que deixa de existir ignorância, deixa de existir o sofrimento. Então, é claro que quando a ignorância é dominada, é colocada no seu devido lugar, então a evolução deixa de ser através do sofrimento. Deixa de ser através do sofrimento. É isso? Agora, enquanto existir ignorância, o sofrimento vai existir. Isso é um fundamento do budismo. Né? Então, agora devemos dizer o seguinte, através do karma, uma coisa importante é o karma. Muita gente, quando a gente fala karma, a gente sempre fala assim, karma é uma coisa ruim. Não é coisa ruim. O karma não é bom nem mal, não é bem nem mal, ele é o justo. É isso? Existe um karma que produz, um karma agradável que produz evolução, um karma desagradável que produz evolução também. De qualquer forma, ou sem sofrimento ou com sofrimento, a evolução vai acontecer de qualquer maneira. É o princípio da polaridade, é só entender a polaridade, né? Então, é muito simples essa questão aliás, devemos considerar que nem tudo que é agradável também produz evolução, é isso? Claro, é evidente, né? Nem tudo que nos deixa felizes e estado de graça produz evolução, pode até produzir evolução. É a questão da polaridade. O nosso mestre diz, quem entende a polaridade entende tudo. Então, essa é a resposta que eu posso dizer para a irmã. Deve-se entender o mecanismo da polaridade. Tá. Ô, professor, a Alice OP, ela pergunta o seguinte, o translado do centro de gravidade da persona para a consciência é bem difícil. E o que poderia ser feito para acelerar esse processo? Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero apenas falar uma coisa. Ela falou o translado da consciência inferior para a consciência superior. Agora, eu quero dizer o seguinte, vamos agora analisar o fato, né? Existe o quaternário aqui, que é a personalidade, e a tríade. Na verdade, o quaternário não vai ser eliminado. Ele não é eliminado. Ele é harmonizado com a tríade. Então, tudo que nós temos no quaternário é preservado. Mas só que tem uma diferença. Quando o indivíduo torna-se adepto, ele torna-se livre do quaternário. O quaternário já não define mais. Nós somos tangidos, dirigidos pelo quaternário. Através do quê? Nas nossas emoções, nos nossos preconceitos, nas nossas opiniões divergentes, nas nossas opiniões próprias, às vezes não condizentes com a realidade, não é isso? Então, nós sofremos essa injunção da personalidade. E nos faz sofrer isso aí. Acaba nos trazendo sofrimento. Agora, em vez de translado da consciência inferior para o superior, não. É a harmonização. Fundamentalmente, evolução é um processo alquímico. O que é alquimia? A harmonização dos contrários. Definição de alquimia. Harmonização dos contrários. É a lei da polaridade. Então, quando eu harmonizo o quaternário com a tríade, eu formo um setenário, uma estrela de Salomão, que é o adepto. Então, o adepto, ele consegue harmonizar a sua tríade com o quaternário. Ele não joga fora nada é fora. Nada é jogado fora. É transformado. É um processo de transformação. Então, ele torna-se livre. Torna-se livre dele mesmo, né? do seu quaternário. Torna-se livre do quaternário. Então, isso é possível. Esse é o caminho da libertação do indivíduo, é justamente isso. Fazer essa harmonização do quaternário com a tríade superior, formando um estado de adeptado. Ou consciência superior.
Consciência super-humana, né? Super-humana. Um adepto já não é mais um ser humano, é um super-humano. Bom, professor, eu quero aproveitar e agradecer a participação de todos e dizer, né, que é muito importante que vocês realmente façam pergunta, tá? Para tornar o nosso encontro mais dinâmico. E lembrar a todos vocês que a nossa roda de conversa do canal 3005, na terça-feira, agora, no dia 22 de dezembro, tá? Dia 22 de dezembro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, tá? Será com o nosso querido irmão José Maldonado Galda. O assunto é a simbologia oculta de Natal, tá? Eu espero que todos possam participar e vai ser uma dinâmica muito bacana esta roda de conversa, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos pela participação. Temos irmãos da capital de São Paulo, do interior de São Paulo, Nova Iguaçu, Brasília, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Enfim, agradecer a participação de todos os irmãos, tá? De norte a sul. E, professor, tem muita gente agradecendo o senhor pelo conhecimento e eu queria deixar isso aqui também registrado, tá? Pessoal, e só mais um recado. A gente vai dar uma pausa, tá? Dia 26 não terá o encontro, e também no dia 2 não haverá o encontro. A gente retorna no dia 9 de janeiro, no mesmo horário. Tá ok? Boa noite a todos. Até o dia 9 de janeiro para todo sábado. E digo, Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. E, como sempre digo, luz, paz e amor para todos, para toda a humanidade, para todos os que nos acompanham. Luz, paz e amor.